Começamos! Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma live da Aulis Psiquiatria. Eu fiz uma live há um tempo atrás sobre saúde mental das crianças na quarentena. E aí estou de volta para falar com vocês sobre um assunto que é um dos assuntos da vez, né? No meio dessa tentativa de retomada, tem alguns lugares ainda que não foram autorizados a retomar os seus serviços. E um desses lugares é a escola. E aí, como é que faz com as crianças e adolescentes que estão em casa? Então, esse é um assunto que tem aparecido muito na clínica. A gente tem conversado muito isso nos grupos, né? Nas trocas entre profissionais e as escolas solicitando os psicólogos também para poder falar sobre isso. E é muito legal esse espaço que a gente tem aqui de conversar sobre esse assunto, para saber também como é que está sendo a experiência de vocês, as perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês possam ter. Teve uma caixinha de perguntas rolando para nossa live durante essa semana e a semana passada. Encheram de perguntas, né? Isso foi bem legal. Então eu vou conversar com vocês sobre algumas dessas perguntas, muito mais no sentido de provocar vocês a pensar um pouco mais sobre isso, do que de ensinar alguma receitinha de bolo, porque a gente sabe que não tem. Cada caso é um caso, cada um tem uma forma de aprender, tem uma relação com a escola, cada família se relaciona de uma forma muito singular. Então, é muito mais para provocar vocês um movimento de pensar, de descobrir outras formas, outras saídas para algumas coisas que possam estar causando algum mal-estar, alguns desconfortos, né? Então, eu faço parte do núcleo infantil, infanto-juvenil da Aulis. A gente tem um núcleo aqui, quando eu estava falando para vocês, né, das trocas que a gente está fazendo entre profissionais, a gente tem um núcleo multidisciplinar dentro da Aulis para tratar das especificidades da infância e da adolescência. Por exemplo, as crianças e adolescentes chegam à nossa clínica trazidos pelos pais e algumas vezes, muitas vezes, encaminhados pelas escolas, né? Então, a escola atravessa a vida da criança, inclusive nesses momentos. A escola é um lugar que é o lugar privilegiado de representação social da infância e adolescência na cultura. O que acontecia quando as escolas estavam funcionando antes da pandemia, normalmente, é que as rotinas das crianças eram pautadas pelo funcionamento escolar. Então, bom, se a criança acordava de manhã, que horas ela acordava de manhã, se ela estudava à tarde, então deixava ela dormir um pouco mais, né, pela manhã, porque a aula era só à tarde, organizava o horário de fazer a tarefa nos horários que estava em casa, com alguém disponível, a alimentação da criança, a hora de lazer da criança, tudo, se era integral, se não era integral, se era meio turno, né, do adolescente também, quanto tempo ia ficar estudando em casa para poder se preparar para a prova, para o Enem, enfim, para os objetivos futuros, né? Então, muito disso era em torno de uma organização escolar. O que a criança aprendia, o que a adolescente aprendia, é muito formalizado pela pedagogia, pela escola, né? Só que aí a escola tem que fechar, os seus prédios têm que fechar, né? Então, a gente tem trocado muito figurinhas aqui dentro, ideias, experiências sobre como é que estão essas crianças e esses adolescentes que estão chegando agora, né? Como é que estão essas famílias que estão chegando agora. Então, é uma equipe formada por psicólogos, por acompanhantes terapêuticos, né? TOs, por fono, por psiquiatra, para que a gente possa oxigenar isso, né? E trazer algumas possibilidades de saídas também. A gente tem grupos de pais, né, que funcionam, inclusive vai ter um amanhã comigo e com a Daniele Bacelar. A gente tem todos os meses um grupo de pais que funciona recebendo os pais para poder escutar, trocar entre eles, né, o que está acontecendo nas casas. E é muito interessante porque um pai fala uma coisa e o outro escuta e percebe que não está sozinho. E aí já retoma, né, com aquela identificação, bom, eu tô passando por isso também, na minha casa foi dessa forma, então tem sido muito interessante para a gente trabalhar dessa forma. Bom, eu vou começar com algumas perguntas, né, para poder a gente conversar aqui, e aí se vocês quiserem saber alguma coisa, vocês podem perguntar ao vivo, que eu vou tentar ler, e aí a gente vai trocando uma ideia, tá?
Uma das pessoas que mandou a pergunta quer saber quais os impactos em longo prazo do excesso de exposição às telas nesse período de aula online. Isso sempre foi uma questão, né, em se tratando de crianças e adolescentes. As crianças estão usando demais os aparelhos de celular, estão ficando muito tempo com videogame, mas boa parte do dia ela estava na escola. Então os pais só se ocupavam dos momentos que eles estavam em casa, né? E aí, agora que eles estão em casa o dia inteiro, como é que faz? E agora que eles precisam utilizar esse espaço virtual para poder ter acesso aos conteúdos da escola. Então a gente precisa assim se preocupar com questões físicas, inclusive, assim, do cansaço da visão, muito tempo numa postura só, os movimentos repetitivos, né? Então a gente precisa se preocupar com isso. As crianças precisam de espaço para poder botar o corpo em movimento, e os adolescentes precisam disso também. Então, ficar muito tempo parado em frente a uma tela, só digitando, só clicando, pode limitar muito nessa fase de desenvolvimento. Então, a gente precisa se preocupar, se ocupar em criar situações para que essas crianças e esses adolescentes saiam da tela, né? Agora tem uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é em relação ao isolamento da criança e do adolescente e da família. Então, enquanto ele está ali parado no quarto dele ou numa mesa, ele está fora daquele convívio familiar. Então, isso pode ter um impacto também nas relações, né? Porque ele não sai dali, ele não conversa, ele não troca. Aquilo fica muito nessa coisa bidimensional que a tela proporciona a gente, essa experiência que é, né, plana, e isso pode empobrecer muito. Então, essa separação da rotina da casa, da convivência familiar, pode distanciar essa família desse jovem que precisa, nesse momento, também de uma supervisão em relação, inclusive, ao que está sendo visto, né, na internet. A internet está aí proporcionando todos os tipos de conteúdo. Se não há uma supervisão do que é que está sendo visto, um filtro do que é que está sendo visto, isso pode levar ele por caminhos assim que ele pode não ter condições ainda de compreender muita coisa. Então, como é que o pai vai supervisionar isso? Vai poder colocar certos limites, se não for através do diálogo, da conversa, do chegar junto, do se aproximar, né? Então tem repercussões aí que a gente precisa estar atento, muito em relação à qualidade desses laços familiares também. Bom, o desenvolvimento, principalmente de crianças mais novas, fica comprometido sem convívio diário nas escolas? E eu vou aproveitar essa pergunta e já chamar a atenção para uma outra pergunta, que existe impacto no desenvolvimento, principalmente de crianças entre 6 a 10 anos? Eu escutei muito sobre essa preocupação dos pais. Meu filho fica muito tempo na internet, ele vai ficar sem escola, o que a gente vai fazer? Será que ele vai desaprender? Ele vai regredir aquilo que ele já tinha aprendido na escola? Será que isso vai prejudicar ele a ponto dele não conseguir retomar as coisas depois? Ele já estava conseguindo ler e ele não... Será que ele vai parar? Será que ele não vai conseguir acompanhar isso? Então, isso foi uma coisa que ocupou muitos pais durante um tempo. E a questão do desenvolvimento. Então, a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque o que estava acontecendo? E a gente não se perguntava muito sobre isso. Bom, o aprendizado e o desenvolvimento das crianças ficaram a cargo da escola, né? Então, os pais saíam, deixavam seus filhos na escola, e aí depois retomava isso, conversava, almoçava, pegava os filhos na escola, almoçava, conversava, e aí passava muito mais por uma conversa de como foi o seu dia, o que se aprendeu na escola, e aí tocava o barco, né? Mas agora as crianças estão em casa, não tem a escola para formalizar esse aprendizado, então será que as crianças vão parar de aprender? Aí vem uma outra questão, as crianças não aprendem só na escola, né? A escola formaliza o aprendizado. Então, se a gente tirar
nesse momento o foco do conteúdo e dessa formalização, a gente pode ganhar em um outro espaço, que é acrescentar esse cenário doméstico ao lar, a riqueza necessária para que a criança tenha experiências interessantes, experiências de aprendizado. Então, por exemplo, as crianças que precisam ter um desenvolvimento sensorial mesmo. Então, será que elas precisam ter contato com texturas diferentes, com tanto experimentação da boca, né? Porque a criança precisa desenvolver o paladar, precisa aprender qual é a diferença entre o crocante e o macio, ele precisa ser desafiado para poder experimentar coisas novas. Nas mãos, né? Aquela melecagem que se faz na escola, aquele barulhinho a garrafa PET que coloca areia e que fica balançando e aí depois ela experimenta com a mão. Tudo isso é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, né? Estou dando um exemplo que me ocorreu agora, que acontece muito na escola. Mas aí o que a escola faz para promover isso? Promove feirinhas, promove tardes de melecagem, promove culinária, né, na escola, porque ela vai pegar na farinha de trigo, vai botar água, vai fazer a melecagem, vai fazer o slime. Isso pode ser feito em casa, né? Então, na hora de cozinhar, por que não chama a criança também para cozinha? Teve uma situação interessante que eu estava conversando com uma mãe, que ela estava se queixando que o filho dela não estava conseguindo contar, né? Ela estava muito preocupada com isso, porque ele não estava querendo assistir às aulas, ele não estava conseguindo mais. Ela perguntava, chegava, né, com as tarefinhas da escola, bom, e aqui, esse daqui? E aí ele não sei, era a resposta que ele dava. Não sei, eu não sei sobre isso, eu não quero fazer, aí ficava irritado, ficava nervoso. Aí a queixa da mãe já é do nervosismo, da irritação, da aprendizagem. E aí lá pelas tantas da conversa, ela me disse que ele estava ficando tempo com a avó e que a avó gosta de fazer bolo. E que aí ele pedia para a avó fazer bolo. E aí a avó colocava ele do ladinho para fazer o bolo com ela. E aí na hora de contar os ingredientes, ela pegava e contava com ele. Então, quantos ovos precisa? Precisa de 3 ovos. 1, 2, 3 ovos. Então, quando eu devolvo isso para essa mãe, bom, como é que ele não está contando se quando ele vai para a cozinha com a avó ele conta os ingredientes, a quantidade, a medida? Então, isso que estava ali na casa dela, ela não se deu conta de que, olha, isso está acontecendo. Então, ele está se recusando a uma outra coisa. O que está irritando ele é a insistência dele fazer algo que ele não suporta naquele momento fazer. Mas ele está contando, ele está aprendendo, né? Então é a gente também desconstruir essa ideia de que o aprendizado, que é importante, que vai preparar a criança para o futuro, é só um aprendizado que vem através do conteúdo, da organização desse conteúdo pedagogicamente pela escola. Porque se a gente não desconstrói isso, a gente vai começar a criar certas ideias de que o ano está perdido. Bom, em certos aspectos, sim. Tem muita coisa que a gente perdeu esse ano. É um ano de muitas perdas, né? Mas a aprendizagem, não. Tem muita coisa que a gente pode aprender nesse momento, em casa. Então, é preciso desconstruir para poder abrir novos caminhos, né? Isso aqui eu também estava pensando em trazer para vocês, que eu acho importante, porque os pais estão muito angustiados com isso, achando que os filhos, bom, perderam o ano, perderam o conteúdo, não vão conseguir alcançar mais nada, e como é que vai ficar o futuro? O futuro a gente está muito certo, né? A gente não sabe quando é que as escolas vão retornar. O Enem ele foi adiado, a gente não sabe se realmente vai acontecer quando foi marcado, tá tudo muito nebuloso, né? Nesse aspecto. Então a gente tem que sair dessa queixa e passar a se aventurar, né? Se desafiar em casa e criar situações e distribuir tarefas e envolver a criança e o adolescente na rotina de casa. Isso é muito importante. Aí a gente vai poder passar para um outro momento, que é de compreender que em casa se aprende muita coisa também. De que no ambiente familiar se aprende muita coisa. Bom, outra pergunta. Como fazer para que meu filho se concentre nos estudos?
Eu li essa pergunta e aí fiquei me lembrando dos pais com quem eu tenho contato, ou na clínica, ou no trabalho em escola, ou, né, nos grupos, dos pais falando da dificuldade de se concentrar no home office. É muita informação, né? Nós estamos sendo bombardeados de muitas informações. É muita gente, é muita novidade o tempo todo, muitas incertezas o tempo todo. Então, como é que é possível se concentrar muito tempo durante esse momento, né? Tá sendo difícil para os adultos, imagina para as crianças e para os adolescentes como é. É isso que é importante também, a gente considerar que nesse momento não está sendo fácil para ninguém se concentrar. Agora, há também um ideal de concentração de que, bom, a escola promoveu aquelas aulas, aqueles vídeos de aulas, ou gravados ou ao vivo, durante X tempo do dia, e a criança tem que ficar ali o tempo todo, sentadinho, concentrado na aula, assistindo e fazendo as atividades. E depois tem as atividades que ele tem que fazer, depois ele tem que se preparar para a prova. Quer dizer, é muito tempo do dia e é uma demanda muito alta de concentração para a criança e para o adolescente. Então não é fácil para o adulto se concentrar no seu home office, imagina para essa criança e para esses adolescentes, né? Eu acho que é muito interessante nesse momento introduzir coisas muito importantes para o aprendizado, que é o desejo, considerar o desejo nisso. O que é que ele quer saber? Sobre o que é que ele quer estudar mais? Como é que ele quer organizar os estudos dele? Como é que os adultos da casa podem ajudar eles a organizarem esses estudos? Porque aí entra um aspecto que não pode se perder na aprendizagem, que é o emocional, é o desejo também, é o que é que eu quero saber sobre isso, o que é que eu quero saber mais aqui, por que é que eu estou estudando, né? Para o que é que eu estou me preparando? Que sentido faz isso para mim? Então, seria interessante abrir espaços em casa para falar sobre isso, para considerar isso, né? Seria muito interessante nesse momento a gente poder abrir espaço para conversar. Bom, e aí? O que é que eu quero realmente com isso, né? Para que a gente está se preparando? Porque a gente se concentra, a gente foca muito na concentração, mas a concentração é uma coisa que a gente aprende a fazer fazendo, né? A gente se concentra um pouco hoje, um pouco mais amanhã, um pouquinho mais. Aí no outro dia vai ser mais difícil, a gente volta um pouquinho e aí vai conquistando, né? Então, desfazer esse ideal de concentração, porque isso também é mais um fator de mal-estar, porque vira mais uma coisa ao que essa criança, esse adolescente vai ser cobrado para fazer. Então a gente tem que ficar atento a isso também, né? Bom, outra pergunta. Adolescente e o Enem. Essa é a questão, né? Essa é a questão na adolescência hoje em relação às aulas. E o Enem? E a faculdade? Ou seja, e o futuro? E o que está por vir? Como é que eu me preparo para isso? Se eu não sei muito bem o que é que vai acontecer. Quais os impactos? E chega a ser positivo? Bom, vamos lá. Há uma idealização do futuro, né? Todo mundo faz projeções, né, pensa como é que eu quero que seja, que faculdade eu quero entrar, que escola eu preciso para alcançar tal faculdade. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque no momento normal, digamos assim, né, de temperatura e pressão, a gente já faz essas projeções e agora com tantas incertezas, né? Então, como é que a gente vai se preparar para isso? Eu acho que o que prepara a gente para o futuro não é só o que a gente aprende na escola, mas é como a gente aprende a pensar no futuro. Como a gente se disponibiliza às mudanças que vêm por aí, né? Então, é muito mais um investimento na qualidade desses laços, para que esse adolescente possa fazer novas escolhas, ele vai ser desafiado a fazer novas escolhas,
do que de fato a gente achar que quanto mais ele ficar, quanto mais ele se esforçar, olha, de qualquer que a gente escuta na clínica, olha, doutora, de qualquer forma ele está se preparando, né? De qualquer forma ele está estudando. Então deixa ele se preparar, como é que quanto mais tempo ele pode ficar melhor. Então, bom, mas será que é isso mesmo, né? Será que é só isso? A gente precisa estar atento mesmo ao que é essa preparação para o futuro para esse adolescente que já está vivendo muitos lutos, porque veja bem, há um luto aí de uma adolescência que ele estava vivendo e que ele não teve que parar durante alguns meses, né? Já estamos aí mais de 5 meses nisso. Então o adolescente ele vivia um momento muito importante de separação dos pais. Ele vai para a turma, ele vai para o grupo dele, ele começa a escolher o grupo dele, ele vai se relacionar com outras pessoas, a menina por quem se apaixona, o menino por quem se apaixona, o crush, né, a gata da escola. Então isso que era é muito importante no universo do adolescente, eles tiveram que dar uma parada nisso, foram obrigados, isso foi imposto. Então, há uma desconstrução aí, difícil para esse adolescente de fazer, né? E aí, como é que vai ser daqui para frente, né? Como é que ele vai poder namorar daqui para frente? Como é que ele vai poder ir para festa, ir para balada? No momento de separação dele desse ambiente familiar, de maior autonomia, maior independência, de novos desafios, ele teve que ficar em casa. Ele teve que ficar mais tempo com os pais, ele tem que ficar com os irmãos mais novos, ele teve que ficar suportando o irmão mais velho. Então tem outros desafios aí que, se a gente não parar para escutar, pode criar mais dificuldade ainda. Tem uma pergunta do Marcos Diniz, 83, obrigada, Débora. Crianças de 3 anos, as aulas à distância são um desafio muito grande. Qual a sua opinião sobre isso? Obrigada a você, Marcos. É um desafio mesmo, né? É um desafio muito grande para a educação infantil. E tem até uma questão sobre isso. Eu quero retomar algo sobre o desenvolvimento que eu estava falando com vocês. Na educação infantil, a educação se dá principalmente através do afeto. Não tem educação para criança. Quando o adolescente é mais... ele consegue fazer de outra forma, mas principalmente na infância, educar é afeto. E é presença, e é carregar no colo, e é falar de uma forma diferente, e é o toque da professora, é a acalmada que a professora dá quando ele está nervoso com alguma coisa, quando ele está em conflito com alguma coisa. É aquela professora que ele gosta do jeito dela de falar, de agir, de brincar. Então, como é que isso pode acontecer nessa dimensão, né? Então, os professores estão fazendo trabalhos hercúleos, assim, é uma coisa assim, eu tenho acompanhado alguns professores e tem sido muito difícil para eles tentar transbordar isso, tentar passar isso pro lado de lá da tela, né? Tentar ter mais contato com os alunos, falando por telefone, ou mandando mensagens, ou entrando em contato em outros momentos, para poder fazer o quê? Para poder fazer com que esse laço, ele permaneça, que esse laço, que fique algo desse afeto aí, que sustente o interesse da criança, que sustente um olhar da criança, que sustente uma procura. Então, nessa idade principalmente, Marcos, não há uma preocupação muito grande em relação ao conteúdo da escola, né? Porque a educação infantil, principalmente com uns 3 aninhos, não é em relação a isso que a gente está preocupado. Mas a gente está preocupado em manter essa criança sustentando um certo laço, né? Então, o que é que eu tenho visto? Por exemplo, uma escola que tem uma nutricionista disponível, que atende os pais, né? Quando estava funcionando, tudo presencialmente. Atende os pais, atende as crianças, visita as salinhas, vê se está tudo certinho. Essa nutricionista convidando a família para fazer um momento de culinária lá, né? E a criança envolvida com isso.
Mas assim, precisa da presença dos pais, precisa de um outro fazer desse professor, né? De um esforço, de uma disponibilidade diferente desse professor, para que isso possa funcionar. Marcos está perguntando se indica colocar uma professora particular para educação infantil. Marcos, eu acho que é mais interessante nesse momento ver como é que está acontecendo a rotina em casa, a dinâmica em casa. A Mariana Leite Barros está perguntando ali, e o convívio com outras crianças, como fica? Exatamente isso, é uma das coisas que se perde durante esse isolamento social. A troca com as outras crianças, os desafios de você encontrar um outro diferente, de uma outra casa, de uma outra história. Isso, algumas escolas têm tentado manter nessas plataformas, assim, uma certa interação, mas isso acaba se perdendo também. Então, a gente chega àquele ponto fica um pouco repetitivo, mas eu acho isso fundamental, de manter a riqueza, né? Enriquecer os laços, a qualidade dos laços familiares, para que a criança tenha nos pares ali na família, nos irmãos, na família, possibilidades de se desenvolver, de crescer, de fazer com que eles possam ser desafiados, ser colocados no mundo, sabe? Participar do momento que vai fazer compras, que vai fazer a listinha, do banho que pode ser diferente, da sala que pode virar um campo de futebol um dia de domingo, né? Afasta as coisas, afasta as cadeiras, transforma aquilo ali em um outro espaço. Porque ela já está perdendo bastante, né? Ela já está perdendo muito. Então, é importante a gente estar atento a isso. Eu acho que mais atento a isso do que em contratar necessariamente uma professora particular para uma criancinha de 3 anos, né? Eu acho que a gente pode ganhar investindo em outras coisas. Uma outra pergunta aqui que fizeram essa semana. Meu sobrinho está viciado em jogos e tem sido difícil criar uma rotina com as aulas. O que eu faço? O uso dos games, como a gente estava falando antes, como eu estava conversando com você antes. O que a gente precisa ficar atento é no lugar de que esses games estão. No lugar de que o excesso de uso desses games estão. Porque se há um excesso é porque está faltando em algum lugar, né? Então está faltando mais convívio com os pais estão ficando muito tempo. Porque o que acontece também? Os pais, o game, o momento que ele está lá no joguinho, é uma hora também que os pais estão no home office e ficam mais despreocupados, porque a criança ela não está lá pinotando, né? Na casa o que ele está fazendo? Será que está se colocando numa situação de risco? Será que foi para a cozinha? Então ele está lá paradinho, taraná, no game dele. Então, isso é um desafio para os pais, tirar essa criança dessa tela e propor outras atividades, propor outras possibilidades para que eles possam ter outras experiências, é também um desafio para os pais, né? Então, às vezes deixar o uso excessivo também está no lugar disso. Tá funcionando como uma conveniência, né, para eles naquele momento, mas se não ficar atento pode ser como um prejuízo para essa criança também. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a isso. Será que está faltando mais tempo com os pais? Será que está faltando organizar essa rotina melhor? Olha, de tanto a tanto é hora da aula, então vai ficar na aula, depois faz atividades, depois a gente vai parar aqui um pouco depois do almoço. A gente vai almoçar e a gente vai parar um pouco aqui para conversar, para jogar um jogo de tabuleiro, para ver um filme interessante, para conversar sobre alguma coisa. Então, o que é que está faltando mesmo, né? Para que essa criança possa interagir e fazer parte do dia a dia. Tem uma pergunta ali da Cleane Góes. Cadê? E quando a criança está na fase de alfabetização, você acha que ela ficará prejudicada? Teve outra pessoa também que fez uma pergunta sobre alfabetização. Foi ela mesma. Foi ela mesmo? Pronto. Então, Cleane, tem muita gente perguntando sobre os prejuízos disso, né? Então perdeu, ela regrediu. Eu escutei isso, inclusive,
muito recentemente, a Thay Dantas ali dizendo que ela inventa brincadeiras, pega o saco dos brinquedos e joga no chão. Imagine como é que a casa tá hoje com esse saco, com esses brinquedos espalhados pelo chão. Mas é assim mesmo, né? É assim, tem que se permitir também essa baguncinha, eles depois organizam, enfim. Mas, voltando à questão da Cleane, eu não acho necessariamente que vai haver um prejuízo. A gente está vivendo um momento de muitas perdas, a gente precisa fazer muitos lutos, não é isso? Tanto pela morte mesmo, né, dos familiares, dos parentes, dos professores, das pessoas que estão sendo acometidas pelo Covid e que acabam morrendo por causa disso, mas também perdas de projeções, perdas de expectativas que não vão poder ser cumpridas, coisas que a gente queria fazer que a gente não vai poder fazer. Essa criança que estava o tempo todo ali com um monte de atividades para fazer, essa criança super assistida, há um luto para ser feito dessa criança, porque ela não tem mais toda essa assistência, vai ter que ser construído algo no lugar disso, né? Essa mãe que era uma mulher independente, que saía, que trabalhava, que de repente está se vendo sem emprego porque foi demitida. Esse pai que saía e passava a maior parte do tempo fora e que agora está tendo que ficar dentro de casa, às vezes perdeu o emprego, está desempregado e tem que rever a escola porque não dá para mais sustentar aquela escola que estava. Enfim, essas questões são muitas perdas que tem aí. Então, eu acho que o prejuízo não está na alfabetização que não vai poder ser feita esse ano, porque pode ser feito no ano que vem. As escolas vão ter que se preparar para essa retomada, né? Mas a gente encarar que existe uma outra perda que qualitativamente importantíssima, que possa ser falado. Por exemplo, as escolas vão ter que ajudar essas crianças a organizar esse luto. Quer dizer, a simbolicamente organizar essas perdas, criar uma cadeia, assim, construir algo para que seja dito. Não vai dar para as escolas, por exemplo, retomarem as suas aulas. Pronto, hoje nós vamos ter aula de ciências. Como assim? Mas é aquela professora que frequentava que não frequenta mais, ou porque foi demitida ou porque faleceu. E aquele amiguinho que o avô morreu, que ainda está sofrendo por isso, porque a família não conseguiu se reorganizar ainda. Aquele coleguinha que estava aqui, mas não está mais porque o pai ficou desempregado. Ninguém vai falar sobre isso, né? Tem um outro prejuízo, assim, outras questões que dizem muito respeito à saúde mental dessas crianças e desses adolescentes, que as escolas também vão ter que se haver com isso, né? Antes, inclusive, de pensar em disparar conteúdos. Isso é importante. Então, a alfabetização, sim, eu acho que em muitos casos teve que parar. Elas não vão ter condições no virtual de serem alfabetizadas, algumas crianças. Imagina aquelas crianças que têm transtornos mentais, assim, que estão se havendo com situações mais complexas no desenvolvimento. Vai ficar difícil para elas alcançarem isso, né? Mas está difícil para todo mundo. Então as escolas vão ter que estar atentos a isso, né? Os professores, os pedagogos, para poder escutar isso também. Então a alfabetização pode ser feita em outro momento, em um outro tempo, né? E talvez a gente dando condições para que essa criança fale sobre isso, se enriqueça com isso, a gente pode inclusive retomar essa alfabetização de um outro lugar, dando um outro sentido, né? Bom, tem outra pergunta? Ah, de Livinha. As crianças têm feito mais birra e tentado chamar a atenção dos pais que estão em home office. Como lidar? É a pergunta de Lívia. A gente se viu nesse instante, Livinha. Que bom que você está aí na live. Carol entrou ali também, Carol Morgana também falando da alfabetização. A alfabetização não precisa ser tão estruturada e linear. Eles aprendem muito no laço afetivo, com o que a casa, a família e a vida têm para oferecer. Concordo, Carol. Caroline Morgana, eu concordo. Eu acho que é muito importante que esse aprendizado ele seja legitimado. E aí eu volto para a questão de Lívia, essas birras, a forma como a criança está encontrando para falar. Eu acho que uma das formas da gente lidar com isso é escutando essas crianças. Aquela criança que eu estava citando, né, mais no começo da live, assim, que estava
ficando birrenta com a mãe, porque a mãe estava insistindo no exercício, insistindo na execução daqueles exercícios da forma que a escola estava pedindo. E a criança estava pedindo outra coisa dela. Então a gente teve que trabalhar para que essa mãe pudesse se organizar no dia a dia e encontrar um espaço com ele, né, para ficar com ele, um estar com qualidade com a criança. Não é um estar pulverizado, aí assiste a aula e acha que está com a criança. Aí vai para o home office, aí depois vai cozinhar, aí bota o almoço. Aí a criança começa a ficar chamando a atenção para dizer, olha, tá, tudo bem, a gente tá ficando mais tempo no mesmo espaço, mas não significa que a gente esteja convivendo melhor, né? Que a gente esteja vivendo melhor juntos. Então eu acho que é importante a gente escutar o que essa criança está querendo dizer com isso, com tanta birra, com tanto mãe, 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 pai, pai. Eu escuto tanto das mães isso. Parece que ele só existe essa palavra, mãe, porque ele me chama o tempo todo. Eu estou no home office e ele está me chamando. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar logo para ela, depois eu volto para a questão do retorno das aulas, que é sobre as crianças que só assistem a aula com o pai do lado. O que fazer quando meu filho não quer assistir a aula online e eu tenho um filho de 8 anos que só consigo assistir aulas online se eu estiver do lado? Que são os dois opostos, né? Ele não quer assistir, um não quer assistir e outro só quer assistir quando a mãe está. Ele quer ficar ou ele só quer assistir quando a mãe está? Que aí a gente pode desdobrar isso também, né? Mas eu acho interessante que os pais comecem a escutar essas birras e essa demanda pela presença, como assim, olha, a gente está nesse espaço, mas não necessariamente a gente está convivendo nesse espaço. Então, será que não é hora de chegar para essa criança, sentar, conversar e falar, olha, esse é o seu momento na sala de aula, é a Pro que vai conduzir isso. Preste atenção no que a Pro está colocando. Nós vamos ficar juntos no final do dia, você vai me contar como é que foi a sua aula, a gente vai assistir um filme legal juntos, a gente vai ter qualidade quando a gente estiver junto. Porque aí não fica os espaços separados, mas também uma qualidade maior no convívio dessa criança com essas famílias, né? Eu acho isso muito importante. E em relação aos adolescentes, as crianças principalmente que não estão querendo assistir aula, será que vale a gente ficar tensionando essa relação, exigindo que ele assista de qualquer forma? Será que não tem outras formas desses conteúdos chegarem? Como um pai que eu conversava um dia desses, que a criança não estava querendo assistir aula, e aí lá pelas tantas na nossa conversa, ele falava, mas aí eu vi que a professora estava ensinando a diferença entre dia e noite, e aí eu peguei na hora de dormir, mostrei para ela a lua e falei, olha, agora é noite é hora de dormir. E comecei a falar sobre a noite com ela. Amanhã, quando você acordar, vai ser dia, vai ser hora da gente fazer isso, aquilo, outro. Aí eu falei, tá aí. Ela não assistiu a aula sobre essas diferenças, né? Que estava falando sobre hora, sobre as mudanças de tempo, mas você ensinou a ela sobre isso. Você disse a ela o que é que significa isso. Era uma criança, inclusive, com alguns transtornos mais complexos assim no desenvolvimento, algumas dificuldades maiores, mas você fez isso. Então é importante legitimar que os pais estão fazendo isso, estão ensinando. Quando eles contam sobre o mundo, quando eles contam sobre a vida, quando eles contam sobre as relações, né, para essas crianças. Então, será que é a hora mesmo de tensionar, de exigir que ele fique ali na frente da TV, na internet, no computador, no celular assistindo a aula? Tem muitos adolescentes que não estão suportando isso. Tem muitos adolescentes que não estão conseguindo realmente sustentar tanto tempo e tantas atividades, né? Eu tenho conversado isso no núcleo, né, com algumas colegas, de crianças que estão vindo assim com ansiedade, sem conseguir dormir, época de prova, fica muito nervoso e aí, consequentemente, fica mais demandante dos pais e mais agressivo nas relações porque fica com tolerância mais baixa. Então, como é que a gente vai lidar com isso se não privilegiando o afeto ali, as relações, o acolhimento disso? Você está nervoso, né? Será que a gente não tem que mudar
essa rotina, eu não preciso estudar essa matéria hoje, vamos fazer outra coisa, vamos fazer um dia diferente, né? Relativizar a exigência que as escolas estão fazendo, porque as escolas também estão tendo que se haver com isso. O que as escolas estão fazendo não é ensino à distância. Ensino à distância tem todo inclusive uma regulamentação, tem toda uma forma de fazer. O que as escolas estão tendo que fazer é mediação tecnológica. Então, muitas escolas, para dar uma resposta rápida para os pais, começaram a tentar transpor o que estava acontecendo no dia a dia nos prédios e colocar na internet, né? Nas plataformas que foram criando ou que já estavam criadas e que eles decidiram usar. Então, é muito mais uma mediação tecnológica do que, de fato, o ensino à distância. Então, as escolas estão tendo que aprender como fazer. O home office, por exemplo, ninguém quando contratou você dizendo que você tinha que trabalhar em home office, que tinha que saber, né, como é que organizava um dia no home office. Você foi contratado para trabalhar de outra forma e está tendo que se haver com isso. As crianças e os adolescentes também. Eles não tinham essa expectativa. Então, para muitos adolescentes tem sido difícil organizar, né, se organizar psiquicamente para poder lidar com esse espaço aqui. Eu acho que é um momento de acolhimento, sabe? De vamos aqui, vamos tentar lidar com isso de uma forma mais tranquila, porque está todo mundo no mesmo barco, né? No sentido da família. Bom, uma questão também que é difícil, porque já estamos chegando, faltando 5 minutinhos para encerrar e eu falo pra caramba, eu fico nervosa, mas eu adoro falar aqui, adoro conversar com vocês, mas a gente tá caminhando para o final. Já é prudente voltar às aulas, principalmente para os alunos menores, onde o risco de contaminação é maior. Essa é uma pergunta difícil, porque nem quem está gerindo as cidades, os estados e o país tem noção, né, de quando é que isso vai poder acontecer. Em São Paulo, recentemente, tinham colocado para setembro, já passou para outubro e ninguém já sabe ao certo quando é que vai voltar. O Enem já mudou de data. Então, a prudência, eu acho que está na gente tomar responsabilidade para o que a gente quer para a nossa família nesse momento. As escolas vão ter que voltar em algum momento, não sei se esse ano ainda, mas em algum momento, com os protocolos de segurança. Tem algumas escolas que já estão pensando nisso e já estão chamando os pais para poder escutar. E eu tenho achado isso um movimento interessante, escutar os pais para saber o que é que eles estão pensando, como é que eles estão imaginando esse retorno, ao que é que eles estão dispostos a fazer, como é que eles podem, né, ajudar a escola a repensar isso. É um sentido da escola, é uma forma da escola valer como comunidade escolar, né? Muito mais do que arquitetura. É comunidade escolar, como o meu colega psicanalista e colunista da tarde, Cláudio Carvalho, coloca. A escola tem que valer como uma comunidade escolar e não pela arquitetura, pelos prédios, né, dela. Então, chamar para junto e ter a responsabilidade de assumir quando voltar e assumir com a segurança necessária para as crianças e para os adolescentes e para as famílias, né? Eu acho que é a última pergunta, né? Bom, porque algumas coisas eu fui falando, então muitas das perguntas eu já respondi. Eu vou colocar essa daqui, que eu achei muito interessante para a gente terminar. Existe algum tipo de treinamento ou auxílio que possa ajudar os pais na tarefa de ensinar os filhos? Não tem. Sabe por que não tem? Porque ninguém ensina pai e mãe a ser pai e mãe, né? Se aprende isso sendo. E um pai e uma mãe, de tantas responsabilidades que tem, já tem que cuidar das tarefas domésticas, tem que trabalhar, tem que se haver com a educação dos filhos, né? E ainda tem que ser professor e professora dos filhos? Não, né? Então é uma hora de aprender a dizer não. Olha, isso daqui é possível, isso daqui não é possível. Não dá. Então eu vou ser mãe, eu vou ser pai, eu vou assumir o meu papel como mãe e como pai na educação do meu filho, na transmissão daqueles valores familiares, daqueles laços afetivos
E a escola a gente vai ter que retomar quando for possível. Os conteúdos vai dar tempo. As crianças estão entrando na escola por causa nessa forma de vida moderna muito mais cedo do que entravam antigamente. Nossos pais, avós, não entraram na escola tão cedo como a gente entra, né? E tocaram um barco. Então a gente vai retomar isso. Mas ter mais esse encargo dentro de casa, de ter uma didática pedagógica que seja correta, eu acho que a gente focar, colocar o olho e perder o principal, em outro lugar e perder o principal, que é a relação do pai com o filho, da mãe com o filho, desse conjunto familiar, esse grupo de pessoas que se escolheram, né? E é uma escolha difícil, é uma escolha desafiadora. Então é muito mais interessante a gente viver essa experiência agora do que a mãe e o pai tá tentando ser professor, tá tentando ser pedagogo. Isso é meio complicado. Tchau, gente. Boa noite.